depois de falar aquela primeira parte sobre as origens do sofrimento, sobre o sofrimento na Sagrada Escritura, agora nós vamos falar como os santos experienciaram essa realidade do sofrimento. E o bom dos santos é que eles não são teóricos, eles viveram o sofrimento. Por isso, eles falam com palavra de sabedoria de quem viveu essa realidade. O sofrimento, então, tem um valor muito grande. Santo Agostinho, é o primeiro santo que vamos meditar, ele fala assim, compara o sofrimento a um grão de uva. Se a uva não for esmagada, não se tem vinho. Da mesma forma, se não tem o pão, se você não esmaga o trigo. Jesus falou uma palavra parecida no Evangelho. Se o grão de trigo não cai na terra e se não morre, ele permanece só, não produz fruto. Mas se o grão de trigo cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Essa morte não é morte física que Jesus está falando, ele está falando da morte para a vontade própria. Eu querer fazer meu próprio caminho, é viver para mim, ter as minhas coisas e esquecer de vir buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E o próximo com a si mesmo, o amor. E Santo Agostinho vai dizer assim, que essa realidade da morte é que Deus é todo-poderoso e é sumamente bom. E Deus não permitiria que nem o mal acontecesse na sua criação, se dela ele não pudesse tirar uma coisa boa. Ele só permitiu o mal, porque do mal ele pode sacar algo de bom. O mal Deus não permitiu o mal porque o mal imperasse na vida das pessoas, mas ele está ali como um meio para alguma coisa boa, para um progresso espiritual da pessoa. E Deus, ele fala assim que Deus não é a causa do mal moral. O mal moral é o pecado. Deus não é nem diretamente nem indiretamente causa do pecado. Por mais que nós sejamos tentados, a Bíblia fala que nós somos tentados ou pela nossa própria concupiscência carnal, nossas desordens, ou pelo demônio. No entanto, Deus não é a origem disso, mas Deus permite que nós sejamos tentados. Por isso que no Pai Nosso nós rezamos, não deixeis cair na tentação. Deus não impede que a gente seja tentado, mas nós pedimos a força para não cair na tentação do demônio. E Deus vai dizer assim, Santo Agostinho, é um desígnio de Deus que toda alma desregrada seja para si mesma o seu castigo. Nós podemos comparar com uma pessoa que é viciada, ou uma pessoa que é dependente do álcool, da droga, ela acaba sendo o seu próprio castigo, né? É isso que Santo Agostinho está dizendo. Assim também a pessoa que é viciada em sexo, a pessoa avara, que só quer bens materiais, dinheiro, vive em função do dinheiro, essa pessoa é o próprio castigo de si mesmo, da sua má vontade, suas más escolhas, acaba sofrendo, e Deus permite que assim seja. E de Santo Agostinho vai dizer também que a cruz, o sofrimento da nossa vida, é uma escola. O que significa? Para que serve uma escola? Para aprender. O sofrimento, então, existe para que nós aprendamos alguma coisa. Por isso que Deus a permite. Aí ele vai comparar uma coisa do cristão, aquele que tem fé, e de um pagão. Como os dois encaram essa realidade do sofrimento. Ele vai dizer assim, 2 pessoas são provadas pela mesma desgraça. Vamos colocar um exemplo que morreu o pai. Um pagão, ele vai reagir odiando a Deus e blasfemando. Enquanto que os cristãos louvam a Deus, né? A desgraça é a mesma. Entretanto, a qualidade de quem sofre é diferente. E ele vai dizer assim, nossa vida nesse mundo é uma peregrinação. Nós estamos de passagem. E como tal, está cheia de tentações. Nem pode ser coroado a pessoa que não lutou, se não venceu. Quem não venceu é porque não lutou. E se não lutou é porque não tem inimigos. Por isso que Deus permite que o demônio atue no mundo, para que nós lutemos. Como ele pode coroar alguém que não luta, que não tem inimigos, que não tem adversários? Deus permite então que o demônio exista e interfira nesse mundo para que nós vençamos as batalhas do demônio, as sugestões dele, e vencendo nós ganhamos méritos diante de Deus e a nossa glória no céu possa ser elevada, né? Ele vai dizer assim, quando um homem começa a renovar-se espiritualmente, se converter, começa também a ser vítima das más línguas de seus difamadores.
calúnias, fofocas. Aí ele vai dizer assim: quem não sofreu esta prova não começou ainda a progredir. E quem não está disposto a sofrer é porque não está decidido a converter-se. Então, o sofrimento faz parte, como nós meditamos bastante já durante esse dia, as perseguições, as calúnias, por causa de ser cristão, ser seguidor de Cristo. Agora, outro santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele vai dizer assim: todos os sofrimentos vêm da mão de Deus. É basicamente o que Santa Teresa de Ávila falou, Tudo é graça, tudo é graça. Então, todos os sofrimentos vêm da mão de Deus, diretamente ou indiretamente através das outras pessoas. E ele vai dizer assim: quando uma alma goza da presença amorosa de Deus, todas as dores, os desprezos e os maus tratos, em vez de afligirem a pessoa, acabam consolando, pois são motivo de oferecer para Deus alguma prova de amor. Como nós meditamos, não é na prosperidade, na alegria, no gozo que nós provamos que nós amamos a Deus. Nós vamos provar a Deus na adversidade, na dificuldade. E também ele vai dizer assim: como poderá uma pessoa que ama Jesus Cristo deixar de aceitar os desprezos, vendo seu Deus suportar escarros e tapas que sofreu na sua paixão? Como pode alguém dizer que segue Jesus Cristo, que o ama, e não aceitar uma pequena afronta, um pequeno desprezo? Santa Catarina de Sena: é na adversidade que se prova ter paciência. Uma coisa é nós considerarmos uma pessoa paciente, que pessoa calma, tranquila. Outra coisa é ver se a pessoa de fato é paciente. E a gente só vai saber se a pessoa é paciente na adversidade. No momento que ela foi confrontada com uma dificuldade, aí vamos testar se ela de fato é paciente ou não. Por isso que a virtude, ela só é provada com a tentação. Ninguém é virtuoso até que seja provado. Por exemplo, uma pessoa que é casta, está tranquilamente, não tem tentação sexual nenhuma, ela só vai ser virtuosamente casta a partir do momento que ela for testada. O marido só vai ser virtuoso na sua fidelidade conjugal se ele for testado com uma outra pessoa que venha tentá-lo a trair a esposa. Aí ele vai provar se ele é fiel ou não. Da mesma forma, a pessoa que é celibatária, um padre, ele só vai ser virtuosamente casto se na hora da tentação ele superar a tentação. A tentação não nos faz fracos. A tentação revela que nós já somos fracos. A tentação vem só para demonstrar aquilo que nós somos. Por isso que a virtude se prova no fogo, na tentação. E Santo Afonso continua dizendo: é na adversidade e não na prosperidade que Deus prova a fidelidade de seus servos e separa o trigo da palha. O que é a palha? A pessoa que achava que tinha uma virtude, uma qualidade, mas na hora do fogo, da aprovação, do desafio, a pessoa reprovou. Como poderá uma pessoa não suportar os sofrimentos por Cristo? Santa Teresa de Ávila vai dizer também assim: o Senhor prova as pessoas na vida espiritual com aridez, muitas vezes na oração, e tentações aqueles que o amam, que amam a Deus. Ainda que a aridez leve toda a vida e a pessoa não sinta prazer nenhum em rezar, ela fala assim: continuem rezando, não desanimem, não deixem a oração, porque virá um tempo em que Deus vai recompensá-lo. Persevere. São Leão Magno, Papa: não há, caríssimos irmãos, obra de virtude sem a experiência da tentação, que eu acabei de falar. A virtude só é provada quando é testada. Ele vai dizer assim: não há fé sem ser provada. Não há combates sem inimigos. Não há vitória sem luta. Quem não luta, não vence. Por isso que nós estamos nesse mundo em batalha. O apóstolo Pedro vai dizer que nós estamos em batalha contra os inimigos que estão nos ares, que são os demônios. São João Crisóstomo, outro santo, vai dizer assim: vocês são muito bons em falar dos vossos sofrimentos.
falam com facilidade dos sofrimentos da vida. Eu sofro disso, eu sofro daquilo, eu tenho dor aqui, tenho dor lá, eu passo por muitos problemas. E, no entanto, ele fala assim: por que vocês não têm a mesma facilidade para falar dos vossos pecados, que é a causa dos vossos sofrimentos? Né? Fica uma dica, então, do Santo São João Crisóstomo. Agora, novamente, Santo Afonso vai dizer que a nossa causa, o nosso sofrimento, a maior parte do nosso sofrimento está na nossa própria vontade. São as nossas escolhas, a nossa vontade desvirtuada nos leva-nos a escolher coisas ruins para nós e causam sofrimento. Ele vai dizer assim: quem ama Jesus Cristo de coração nunca está de mau humor. Quem ama Jesus de coração nunca está de mau humor. Por quê? Porque ele não quer senão o que Deus quer. A vontade da pessoa, do santo, é a mesma vontade de Deus. Então há uma unidade, uma comunhão entre Deus e o santo. Por isso, ele não está de mau humor nunca, porque ele aceita tudo. Se está frio, que bom que está frio. Se está quente, que bom que está quente. Estou com dor de dente, que bom que estou com dor de dente. Então, não há conflito entre a vontade dele e as coisas que acontecem na vida dele. Por isso que ele nunca está de mau humor, ele aceita tudo com paciência. Ele vai continuar dizendo assim: sempre tem tudo o que quer, e por isso se encontra sempre tranquilo e sempre o mesmo. Não é uma pessoa dividida, uma hora está bipolar, né? Uma hora é empolgado, outra hora está triste. É a pessoa que configurou a sua vontade com a vontade de Deus, que é o que nós chamamos de santos na Igreja Católica. Pessoas que conseguiram superar toda essa desordem que existe em nós. Aí ele vai continuar dizendo aquelas pessoas que trabalham muito, né? Mesmo que você realize muitas coisas, você não vai progredir na perfeição espiritual. Se antes não aprenderes a negar a tua vontade própria e sujeitar-te, deixando a preocupação de ti próprio e a das tuas coisas. Então, Santo Afonso ele pegou no cerne do problema que começou lá no paraíso, né? Nós quisemos fazer a nossa vontade, Adão quis fazer a vontade própria e atraiu a desgraça. E nós continuamos a repetir o mesmo erro. Nós queremos fazer as nossas próprias vontades e continuamos gerando novamente problemas para nós. E ele vai dizer justamente isso. A pessoa que procura se preocupar só com si mesmo, com as suas próprias coisinhas, acaba sofrendo mais e não vai progredir na vida espiritual. Agora, São Bernardo de Claraval. Quando se vê uma pessoa perturbada, agitada, ansiosa, insossegada, ele vai dizer assim: a causa da perturbação não é outra coisa senão a incapacidade de satisfazer a própria vontade. Tem lógica? Cola? A pessoa que está preocupada, insatisfeita, é aquela que não consegue satisfazer sua própria vontade. Está buscando a si mesmo, né? Por isso ela está sempre inquieta, hein? Enquanto que o santo aceita o que vier, né? Não escolhe como vai ser o tempo, como vai ser a vida e nada. Agora, Santa Teresa, ela tem aquela oração bonita, né? Nada te perturbes, nada te espante. Ela diz assim: quem abraça as cruzes que Deus demanda não sente peso. Jesus mesmo fala: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas desde que você faça a vontade dele, né? Nada te deve angustiar, nada te assustar, tudo passa. Só Deus permanece o mesmo. A paciência tudo alcança. A quem Deus possui, nada lhe falta. Deus só basta. Não se deixe perturbar, nem deixe a oração, que é o que o demônio pretende. Conselhos de Santa Teresa. Esse é o remédio, né, que os santos deram para tentar sanar esse mal que veio do pecado original que todos nós carregamos. E ela diz assim que o remédio é ter paciência. Paciência. Quem não tem amor, não tem paciência. E a paciência e suportar sofrer por amor de Deus. Tem que ter um sentido. Quem suporta o sofrimento sem ter um sentido nesse sofrimento? Sofrer por sofrer, a pessoa se desespera, se revolta.
Mas quando nós sofremos com uma intenção, com uma motivação, com um oferecimento, nós sabemos que o nosso sofrimento gera frutos. Se nós oferecermos esse sofrimento a Deus, aí então tem sentido. E o fardo começa a se tornar mais leve e vai falar como os santos, né? Esse sofrimento gera lucros, méritos, graças. Ela vai dizer assim que o mérito consiste no sofrer e amar. Sofrer e amar. Sem o amor, o sofrimento é estéril. São Francisco de Sales: tende por certo que todos os pensamentos que nos trazem inquietação não vêm de Deus. Se você começa a pensar alguma coisa, aquilo te atormenta, te causa ansiedade, tristeza, tenha certeza que não vem de Deus. Não é um pensamento de Deus. Ou vem do demônio, ou vem de ti mesmo, do teu amor próprio, né? E da estima desregrada que temos de nós mesmos. Aquela falta autoestima, né? Amor excessivo de si mesmo, que é a soberba, na verdade, né? Quando Deus nos convida ao sofrimento, nos dispensa da oração. O leito de um doente é um altar do sacrifício. Pessoa que está enferma, ali ela tem a oportunidade de oferecer um sacrifício a Deus, como no altar o sacerdote oferece. Deus nos fala às vezes entre espinhos e às vezes entre as rosas. Depende da situação, Deus está falando conosco em todo momento. Santo Agostinho então vai dizer assim, aquilo que eu comentei na outra palestra, que se nós vivêssemos um paraíso aqui na terra, nós não suspiraríamos pelas coisas do céu, né? Ele vai dizer assim: não suspiraríamos pelo porto da salvação, depois, se nos sorrisse sempre a calma enganadora da prosperidade. Se és ouro, de fato, a tribulação te purifica da tua escória, dos teus defeitos, das tuas impurezas. Mas, se você é uma palha, a tribulação te reduzirá a cinzas. É a diferença daquele que tem fé e daquele que não tem. Deus permite as tentações, não para te arruinar, mas para te fazer mais forte. O soldado é testado no campo de batalha, na luta, e a batalha faz com que você se torne mais forte. E essa fortaleza não é só para suportar, para fazer o bem, é a fortaleza também para suportar o mal, né, que é o sofrimento. Santa Catarina. Deus Pai, então no diálogo Santa Catarina vai dizer assim: eu envio-lhes contrariedades, problemas, para que compreendam que esta vida aqui não constitui a meta final, que as realidades terrenas são imperfeitas e passageiras, e que eu sou o último fim. Recorda-te que o teu ofensor foi mero instrumento meu. Aquela pessoa que te ofendeu um dia, Deus Pai está falando, foi um instrumento meu, que estou te permitindo acontecer isso para que você, né, cresça, evolua, né? Ele age muitas vezes com reta intenção, apesar de te ofender ou causar mal, né? Tudo quanto quero ou permito tem uma finalidade. Por que então Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida? Deus Pai está dizendo aqui: para que atinjas a meta para a qual vos criei. Para que Deus nos criou? Para a santidade, para o amor, para a comunhão com Ele. Permito o mal a fim de que o ofendido prove com sua paciência, e se não tem paciência, aprenda a adquirir paciência. Essa é a finalidade, então, do porquê Deus permite contrariedades em nossa vida. Para que nós adquiramos a paciência ou façamos com que ela progrida, né? Aumente. E agora, também Santa Teresa: Deus não nos manda nenhum sofrimento sem que com isso nos mande imediatamente algum favor, algum benefício. Ao mesmo tempo que vem uma aprovação, vem uma graça. É aquilo que São Paulo falou: ao mesmo tempo que sofre os sofrimentos de Cristo em nós, automaticamente aumenta em nós as consolações de Deus. Então Deus automaticamente já repassa a nós alguma graça, algum benefício. São João da Cruz. Quando você tiveres algum aborrecimento ou desgosto, lembra-te de Cristo crucificado e cala-te. Fica quieto, pare de murmurar, de queixar. Cala-te, olha para a cruz e cala-te.
Se quiseres chegar a possuir Cristo, jamais o busque sem a cruz. Hoje em dia tem aquelas cruzes do ressuscitado, né? As pessoas não querem mais sofrimento, não querem penitência, ficaram só com o Cristo da cruz ressuscitada. E, no entanto, São João da Cruz diz: se quiseres possuir Cristo, não busque sem cruz. Santo Afonso Maria de Gregório dá um conselho muito bom. Nós ganhamos mais em um só dia de sofrimento, que é vindo de Deus ou do próximo, ou seja, que não dependeu da nossa escolha, do que em 10 anos que nós mesmos escolhemos. Por exemplo, eu quero fazer jejum toda quarta e sexta. É uma escolha minha? Eu quero e eu faço porque eu quero. Tem pouco valor diante de Deus. Uma coisa é você suportar uma coisa que você escolheu. E outra bem diferente é você aceitar aquilo que acontece no dia a dia. Passar fome, um dia que você não tem o que comer, é uma provação que você não tem escolha. Aconteceu. Uma discussão, qualquer coisa que aconteça de contrariedade no seu dia a dia, tem um valor muito grande e muito maior do que se você escolhesse 10 anos, né, de jejum ou coisa parecida. Portanto, se a gente souber aceitar com paciência essas contrariedades que acontecem assim, que independem da nossa vontade, é aí que se testa a paciência e o amor da pessoa. Quanto mais difícil for para vencer a tentação, maior será o mérito e maior será a santidade. Santa Teresa então vai dizer assim, que aquela pessoa que tem muitos dons, muitas graças de Deus, Deus, na verdade, está preparando ela para grandes pancadas. Ela vai dizer assim: a alma for favorecida com muitos bens, esses bens são necessários para aguentar as provações que a esperam. Então, Deus dá, mas Deus depois vai testar, né? E vai ser, quanto mais a pessoa mereceu, maior será o sacrifício. O sacrifício, a dor, o desafio, a provação. Isso é João Paulo Bento XVI vai dizer assim: hoje o nosso martírio é o ridículo, sermos ridículos. O mundo nos considera ridículos. E também uma aprovação para que nós adentramos ao reino de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que todas as obras divinas têm o selo da cruz. Aquilo que vem fácil, dinheiro fácil, vida fácil, não tem a marca da cruz, não é obra divina. É preciso, então, que nós já nos preparemos, então, para suportar as dificuldades da vida. Ele aconselha que a gente, na oração mental, já nos preparemos para que aquelas dificuldades que virão na nossa vida não nos pegue de surpresa. Não podemos ter maior garantia de agradarmos a Deus do que aceitando de boa vontade as cruzes mandadas por Ele. Essa é a nossa forma de agradar a Deus. Se você não consegue rezar, Santo Afonso aconselha: olhe para o crucifixo, né? Em quando, e oferece as dores que você tem suportado, unindo o pouco que você sofre com o muito que Jesus sofreu. Se você não sabe rezar, faça isso. Quero sofrer por aquele que desejou sofrer por mim dores muito maiores que as minhas. É uma prece, uma oração. E São João Crisóstomo, então, vai dizer: quando o Senhor concede a alguém a graça de sofrer, graça de sofrer. Alguém agradece a Deus com uma graça de sofrer? Quando Deus concede a alguém a graça de sofrer, Deus faz um bem maior do que desse a essa pessoa o poder de ressuscitar um morto. Tem muitos querendo fazer milagres, né? Prodígios. E São João vai dizer que é melhor você sofrer as provações que Deus manda. Ele falou porque fazer um milagre, na verdade você está devendo para Deus, que é Deus quem fez. Mas quando você sofre, Deus fica devedor teu e Deus vai te recompensar. Por isso que ele falou que é melhor você suportar essa graça, esse sofrimento, do que fazer um milagre. E os conselhos, então, que se dá para
passa por sofrimentos na vida é afastar a tristeza do coração. A palavra de Deus, em Eclesiástico 30, 22, diz assim que você não entregues a tua alma à tristeza, nem atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma, com exceção da tristeza que nós devemos sentir quando nós ofendemos a Deus com o pecado. Também não caia na autopiedade. Coitado de mim, ninguém tem dó de mim, ninguém me entende, ninguém me suporta, não caia na autopiedade. Não se justifique, não se considere uma vítima. Olha, entretanto, para os sofrimentos das outras pessoas. Não é só você que sofre, o mundo inteiro sofre. E cultive a esperança do céu, para ter força para superar o sofrimento. Tem que ter esperança, tem que ter um sentido, uma motivação. E também busque, então, na palavra de Deus, na leitura da Sagrada Escritura, essa força. Busque na devoção à Virgem Maria, na oração incessante. Aprenda a dar graças a Deus a tudo que acontece na tua vida. Busque a confissão e a Eucaristia. Isso tudo te dará forças para, unido a Cristo, superar os teus sofrimentos. E por fim, eu peguei um diálogo de Santa Teresa de Ávila com Jesus, que é uma pergunta que todos nós gostaríamos de fazer a Jesus. Santa Teresa de Ávila, teve a oportunidade que ela conversava com Jesus, né? Jesus aparecia para ela, era uma mística, e numa dessas conversas, Santa Teresa pediu para Jesus: Senhor, eu estou cumprindo tuas ordens. Por que tenho tantas dificuldades no caminho? Poderia ser a minha pergunta, podia ser a tua. Por que tenho tantas dores, Jesus? Por que não fico curado? Por que tanto problema com meus irmãos? Por que eu não consigo resolver meus problemas? Por que sofro tanto? Aí Jesus vai responder para Santa Teresa: Teresa, pode falar o teu nome também, né? Alexandre. Não sabes que é assim que eu trato meus amigos? Não sabes que é assim que eu trato meus amigos? Aí Teresa diz para Jesus: Ah, Senhor, então é por isso que tens tão poucos amigos. Não é? São poucos, né, que suportam uma cruz, né? Então que Deus nos conceda essa graça, atendendo também aquele pedido, aquele desejo de Nossa Senhora, que em Fátima pediu para que os pastorinhos salvassem almas, né? E ela disse: muitas almas estão indo para o inferno, que Nossa Senhora mostrou o inferno aos 3 pastorinhos, muitas almas caindo no inferno, no fogo. E ela disse que essas almas estavam se perdendo, se condenando, porque não tinha quem rezasse e se sacrificasse por elas. Isso que nós buscamos fazer, né? Rezar, interceder, oferecer nossos pequenos sofrimentos do dia a dia, aceitar essas contrariedades pequenas do dia a dia. Deus considera cada pequeno gesto, nada fica oculto à sabedoria divina. Aquela palavra, aquela pessoa que você suporta durante o dia, né? As pessoas que me suportam durante o dia por aqui na chácara. Deus está dando graças pela tua paciência comigo, assim como eu também às vezes tenho paciência com alguém. Deus considera todas essas coisas, esses sofrimentos que a gente passa, aquilo que nós suportamos quieto e rezamos, não murmuramos, não criticamos, não julgamos. Nós buscamos deixar que o tempo resolva, que as pessoas se ajeitam, se cresçam, se unam. Todas essas questões Deus vai acolhendo e constitui frutos, né? Almas estão sendo salvas. Os pastorinhos jogavam a comida aos animais, faziam jejum, amarravam cordas na cintura para sentir dor. Mas como nós vimos aqui em Santo Afonso, essas escolhas deles eram bonitas, mas ainda não eram as perfeitas. As perfeitas são aquelas que a própria vida nos impõe, que a providência divina nos impõe. Tudo é graça. O clima nós não controlamos. Os relacionamentos muitas vezes não são como nós desejamos.
são pessoas que muitas vezes são antipáticas, que têm seus defeitos, suas manias. Tudo isso é um meio, uma oportunidade, uma graça para que nós possamos oferecer a Deus um pequeno sacrifício da nossa vontade. É a nossa má vontade que precisa ser crucificada. Nosso egoísmo, nossa vaidade, essa soberba. E nisso tudo nós queremos oferecer a Deus um sacrifício de louvor, porque todos nós queremos estar junto com Jesus no céu. Nós não queremos eliminar ninguém da nossa vida. Se nós temos algumas diferenças, nós queremos consertar. Todos nós temos defeitos, limitações, e por isso nós buscamos nos suportar uns aos outros, como diz São Paulo, né? Suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.